restauração do altar. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler primeiro o versículo, só o versículo primeiro, depois nós vamos passar para frente. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Agora no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarros grandes, e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Agora no versículo 41. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e orou. E olhou. E não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vai dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isto, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu com o carro para Jezreel. Aleluia. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Aleluia. Irmãos, primeiro eu acho que era interessante nós falarmos sobre o altar. O que é altar? Púlpito é esta peça aqui, onde a gente apoia a Bíblia para pregar, onde o orador usa para falar. Púlpito não é o altar. Apesar de muitos pensarem que o altar e o púlpito é a mesma coisa. Para poder falar para vocês que é altar, as religiões primitivas acreditavam que o altar era o lugar onde a divindade manifestava o seu poder, a sua glória. Achava que o altar era o lugar onde eles faziam um sacrifício e as divindades, a divindade que eles adoravam, ia ali e falava com eles. Para vocês terem uma ideia de altar, no templo, no tabernáculo, que era no deserto, o altar tinha 1,5 metro de altura e tinha 4,5 metros de largura por 4,5 metros de comprimento. Era tamanho de uma sala. Ele era transportado no ombro dos homens, de um lado para o outro, quando o tabernáculo se movia. E ali, naquele lugar, ele era feito de acácia, recoberto com bronze. Aquele altar, na realidade, tinha 2 altares lá. O altar, o primeiro, esse grande, de 4,5 metros por 4,5 metros,
Tinha uma escadinha para o sacerdote subir para sacrificar o animal ali em cima, oferecer o animal ali em cima. Na época do tabernáculo em diante, ele falava sobre essas três coisas: comunhão, sobre substituição do pecado e sobre perdão do pecado. O altar no Novo Testamento é o meu coração e o teu coração. Põe a mão no teu altar aí, põe a mão no teu coração, na tua vida. É o teu coração que é o altar que o Senhor quer. E ele tem a mesma finalidade, ele tem a finalidade de você oferecer sacrifícios para o Senhor também, sacrifício de louvor, de adoração que sai de dentro de você. Ele tem a função de você se aproximar de Deus, de você entrar na intimidade com Deus. Altar hoje fala de você ir para um lugar retirado, para você ir num quarto retirado, num lugar retirado, e entrar em comunhão com Deus. Aí você está colocando o teu altar para funcionar como a palavra diz. Esse teatro que acabou de ser feito aqui, onde a eclésia, a igreja, chega para o Emmanuel, Jesus, toda machucada, é a realidade da igreja, da eclésia do século 21. É uma igreja machucada, é uma igreja despedaçada, é uma igreja que o altar dessa igreja, ele está quebrado, ele está desmontado, ele está rachado, ele está com defeitos. As 12 tribos de Israel, eles começaram a pecar, eles começaram a se desviar de Deus. E Deus então, a gente fica reclamando dos governantes, mas a palavra de Deus nos diz que toda autoridade é constituída por Deus, e Deus nos manda a autoridade conforme a necessidade de trabalhar com o povo. E naquela época eles tinham como governante, o povo de Israel tinha como governante um homem perverso, um homem chamado Acabe. Não era nem perverso, Acabe, o problema dele não era ser perverso, o problema dele era ser omisso. Casou com uma mulher pagã e trouxe aquela mulher pagã para ser a rainha dele, Jezabel. Jezabel, ela veio de um país onde ela adorava, não a Iavé, mas ela adorava a Baal. Ela trouxe a adoração de Baal e chegou num ponto tão grande que ela começou a perseguir os profetas de Deus, matar os profetas de Deus. Começamos, aqui no Brasil, queridos, as igrejas, a pregar só prosperidade, só ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro. Não com essas palavras, mas faltou somente fazer com essas palavras, as pessoas colocarem placas na frente da igreja dizendo assim: venha para a minha igreja que você vai ficar rico. Queridos, se o negócio é de Deus, não precisa pôr placa não precisa dizer nada não. As pessoas depositam, porque quando o negócio é dele, ele mantém. A palavra de Deus é bem clara, ela diz para nós, que é para nós primeiro buscarmos o reino de Deus, e as demais necessidades o Senhor vai nos suprir. E aquele povo começou a fazer isso, começaram a seguir o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, e Deus cortou a chuva por 3 anos. O que aquela chuva refletia? A falta de chuva refletia a seca espiritual que estava dentro deles, refletia a seca espiritual que estava dentro daqueles homens. É o que Deus está fazendo agora. Mas chegou 3 anos depois, Deus falou: agora é tempo de chover novamente. Agora eu quero trazer água novamente. Volta lá, Elias, e você vai fazer chover, eu vou fazer chover aquele lugar primeiro. E repara o altar. Fala comigo assim: eu preciso reparar o altar. Reparar é restaurar, queridos. Elias chegou ali e falou: vamos restaurar o altar primeiro. Deus tem uma bênção para mim e para você, como Ele tinha para esse povo aqui.
Depois de 3 anos de seca, ele falou: agora é tempo de chover neste lugar, agora é tempo de voltar a prosperidade neste lugar, agora é tempo de voltar bênção neste lugar, agora é tempo de voltar colheitas neste lugar. Mas as coisas não podem ser feitas do jeito que vocês têm feito, não. Primeiro o povo fez do jeito que eles estavam acostumados a fazer. 450 profetas pediram para Baal, não aconteceu nada. Daí chega a vez de Elias fazer. Quero dizer uma coisa para vocês: Deus não manda bênção para altar rachado, Deus não manda bênção para altar destruído. Se o teu altar estiver quebrado, vai passar esse ano de jubileu e mais um daqui a 50 anos, se você estiver vivo ainda, e você não será abençoado, não receberá nenhuma bênção, porque Deus não manda bênção para altar rachado. E quando ele restaurou o altar, aqui está dizendo assim, ele que restaurou o altar que estava em ruínas. O altar da igreja do século 21 está em ruínas, queridos. Mas pastor, o que é restaurar o altar? Querido, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar à verdadeira adoração. Precisamos voltar a entender realmente o que é a palavra de Deus, o que é obra de Deus, porque muita coisa que estão chamando de obra de Deus, aí não é obra de Deus nada, é obra de si próprio. Pensa bem, porque o Senhor quer ser o governo da tua vida, Ele quer somente Ele governar a tua vida, para que você possa ter bom êxito. Depois que ele restaurou o altar, então ele pegou, repartiu aquele animal em partes, pôs em cima do altar, e pôs a lenha embaixo, e ele chamou as pessoas e disse: olha, tragam 4 jarros, aqueles 4 jarros davam 200 litros, e eles jogaram. Tragam mais 4, eles trouxeram mais 200 litros, jogue aqui novamente. E a água era tanta água, que encharcou aquela lenha, encharcou aquela carne, encharcou aquela pedra, encharcou o chão de tal maneira que, de tanto que encharcou o chão, que a valeta ficou cheia de água. Tinha uma valeta feita ao lado daquele altar, ela ficou encharcada de tal modo que ela ficou cheia de água. E daí ele clamou a Deus, falou: Senhor, manda fogo. E quando ele falou: Senhor, manda fogo, Deus mandou fogo do céu, e o fogo queimou o holocausto, queimou toda a lenha, queimou toda a pedra, calcinou a pedra, e queimou todo o chão, até chegar num ponto que secou toda a água, o chão ficou sequinho. Talvez você esteja passando por uma situação que você está de uma maneira que você fala: eu não tenho jeito, para mim não tem jeito. Mesmo que Deus queira me ajudar, para mim não tem jeito. Ele fez aquilo de colocar bastante água, que ele queria mostrar para aquelas pessoas que Deus age sempre no impossível. Porque era impossível para o homem conseguir que viesse fogo do céu. Mas para Deus tudo é possível. Mas ele queria mostrar que mesmo que Deus mandasse o fogo, ia ter tanta água naquela lenha que era impossível aquela lenha queimar. Mas a lenha queimou de virar cinza. O que Deus está dizendo para você é o seguinte: se você está passando por alguma dificuldade, você está passando por algum problema, por alguma adversidade, isso eu estou fazendo na tua vida, porque eu quero mostrar que eu sou Deus, e que você me serve. Não tem nada na tua frente que te impeça, você vai vencer, você vai ser abençoado. Mas tudo começa com a restauração do altar. Queria que você se colocasse de pé, queria fazer uma oração com você.